noite, amados. Que o Senhor Jesus continua sendo, a nossa força, nosso ânimo, a nossa vida. Aproveitar que estamos em pé, vamos ler no livro do profeta Josué, no capítulo 3, a passagem do Jordão. Nós vamos ler aqui, são apenas 17 versículos. Eu leio o primeiro versículo, você lê o segundo, até nós encerrarmos. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e seguia. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que de cima descem, pararão no montão. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega.
Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. O significado, amados, da palavra Jordão, vocês já sabem, não é? Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. É uma passagem, né? Passar o Jordão. Fazer morrer a si mesmo. O difícil é que nós não queremos morrer, né? Nós não queremos morrer. Mas, se não morrer, não dá lugar para o outro homem manifestar, né? Se não morrer. Eu estou falando numa linguagem figurativa, e você que está dentro do assunto, você entende o que eu estou falando. Romanos capítulo 6, para ter Romanos capítulo 7, para ter Romanos capítulo 8. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Estou falando nessa hora para quem lê a Bíblia, né? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. O apóstolo São Paulo pregou para os hebreus, que eram aqueles que tinham como Moisés, o seu profeta, aquele que estabeleceu praticamente o Velho Testamento, né? A lei, os salmos e os profetas dos judeus. Os judeus estão nisto. Os judeus não têm essa aceitação que as nações tiveram a respeito do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, essas duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, Elias e Moisés, um representa a lei e o outro representa os profetas, justamente porque eles estão usando a lei e os profetas em seus argumentos para não aceitar o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo tem justamente esses dois profetas que na profecia eles estarão lá pregando para eles, testemunhas de Jesus. Repetindo, um estará representando a lei e o outro estará representando os profetas. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Haja visto que no ministério de Jesus, quando os judeus manifestaram a rejeição, Jesus disse: está escrito na vossa lei, nos salmos e nos profetas, a meu respeito. Por essa razão, Deus terá que dar a eles esses dois raminhos, esses dois filhos do óleo, né? Filhos de Deus, para que eles tenham como testemunhas de Jesus. Enquanto que as nações tiveram 7 lâmpadas, tiveram 7 Espíritos de Deus discorrendo por toda a terra, tiveram 7 cartas, 7 mensageiros,
7 olhos de canto a canto, para chamar as nações ao juízo, ao julgamento. Porque Deus não chama o homem, a mulher, os seres humanos ao julgamento, sem antes dar a eles a oportunidade deles conhecer, a oportunidade deles arrependerem, a oportunidade deles aceitarem a salvação. Começou no ano 53, depois da morte e ressurreição de Jesus, com a presença da igreja primitiva, com a presença dos apóstolos. A gente vê Jesus falar assim, enquanto ele estava com seu ministério ali exclusivamente aos judeus, ele dizer assim para os seus discípulos: não vai à casa de gentios e samaritanos, não fala com eles, não é para pregar para eles, mas sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso aconteceu por 3 anos e meio. E do jeito que eles fizeram com Jesus, eles fizeram também com os apóstolos, com os discípulos. Agora, depois que Jesus morreu, ressuscitou, aí Jesus abre o parêntese, abre o leque, dizendo para os discípulos, em São Mateus 28, versículo 29. São Mateus 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações. Agora vocês é para ir a todas as nações. Olha a ordem de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Agora é para todas as nações. Os discípulos saíram, foram para Jerusalém, se revestiram do poder de Deus. E o Espírito Santo diz para eles serem testemunhas dele, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E isso começou indo pela Turquia, pelas partes da Ásia Menor, e foi indo, e chegou aqui até nós, né? Chegou até o Brasil, o conhecimento da salvação. Aleluia! Então eu repito, as nações tiveram, dentro do período da graça, dentro do período da misericórdia, as nações estão tendo 7 lâmpadas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 olhos, discorrendo por toda a terra. E o Senhor Jesus disse que este evangelho do reino teria que ser pregado a toda a gente, para que depois viesse o fim. Tem passado 2000 anos e isso tem se cumprido. E agora no candelabro de Deus, a última vela, a última velinha, porque são 7 lâmpadas, 7 velas queimando. E agora está queimando a última velinha, a última lâmpada. E ela vai se apagar. Ela vai se apagar. Irmão, nós estamos no apagar das luzes. Nós estamos no finalzinho do tempo da graça. As pessoas, o mundo, a sociedade, as religiões, as igrejas não têm essa consciência. Mas os eleitos precisam de ter essa consciência. Aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, precisam de ter essa consciência. E acordar, despertar,
enquanto é tempo. Não é hora mais de nós cochearmos entre dois caminhos. Nós temos que tomar a nossa decisão. Amém? Quem aqui já tomou a decisão de andar pelo caminho estreito, caminho apertado? Jesus disse: eu sou esse caminho. Ele disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos, o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos voltar para Deus, nós temos que entrar por esse caminho, porque Ele próprio disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como nós voltarmos para o Pai se nós não aceitarmos o Senhor Jesus Cristo como nosso suficiente Salvador. Aqui em Hebreus capítulo 3, nós temos o título: Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. É o perigo, é um perigo muito grande, né? Eles tiveram isso lá. E nós corremos o risco de cair na mesma incontinência. E a gente vai ler com vocês, pelo que, irmãos, o versículo 1, você está com a Bíblia aberta aí? Quem tem sua Bíblia, por favor. Daqui a pouquinho nós vamos vir à mesa para comermos do pão, né? Mas eu não posso ficar só com as minhas palavras, eu tenho que usar as palavras do Mestre. As minhas falham, pode até sofrer equívoco, mas as do Senhor não falham. O que está escrito para o nosso aviso, para a nossa fé, aleluia. Então Paulo diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre sua própria casa, a qual casa somos nós. Vamos falar? Você é casa de Jesus? Você é casa de Deus? Então fala com vontade assim: eu sou casa de Deus e eu quero que Deus mora em mim. Quero que Deus mora em mim. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso.
Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Aleluia! Que tempo? O tempo que se chama hoje. Irmão, para um pouquinho aí. Não existe mais o amanhã, como não existe mais o ontem. Existe o hoje. Quando nós estivermos vivendo o amanhã, não é mais amanhã, é hoje. Então, o negócio é hoje. Aleluia. O negócio é hoje. Deus está falando com você, é hoje, é agora. Porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir. Como nós não soubemos e não escolhemos o dia de chegar. Eu não escolhi o dia que eu viria, você não escolheu o dia que você viria, chegaria nesse planeta, nesse mundo, não foi? Mas você também não tem poder decisivo de escolher o dia e a hora, o momento, através de qual veículo você vai ser conduzido. Eu sei que é a morte, porque está profetizado na Bíblia, está determinado pela Bíblia, pela palavra de Deus. Tu és terra, e terra tu hás de tornar. Mas dentro desse vaso tem um morador aí dentro, que veio de Deus e vai ter que voltar para Deus e dar conta de todas as obras que você fez através desse veículo chamado corpo. O mais difícil da pregação, irmão Edmar, é as insensibilidades. É as insensibilidades. O povo já acostumou com os avisos, com as advertências. O povo já acostumou com as notícias. O povo já acostumou com a pregação, com cânticos. Ninguém converte mais, não se sensibiliza com cantar hinos bonitos como tem cantado. Pregação como essa que eu estou fazendo, poucas pessoas se sensibilizam. Você pode ler a Bíblia. Nós estamos vivendo numa época que você pode orar e o morto ressuscitar. Mesmo assim não se sensibilizam de que existe um Deus, existe um céu para nós ganharmos, como existe um inferno para nós fugir dele. As pessoas estão vivendo numa época assim. Não acaba não, mundão. Acaba não. Porque é a época mais boa de se pecar, de fazer o que é ilícito em relação às leis, e fazer aquilo que diante de Deus, mesmo que sendo lícito, não deveria fazer. Porque é inevitável as consequências emocionais, psicológicas e até familiares. Razões pelas quais as clínicas estão abarrotadas de gente, sanatórios estão abarrotados de doentes, penitenciárias estão cheias, cadeias e hospitais de um modo geral. E a gente fica olhando as catástrofes. Chuva, eu vi um vídeo, tornado de fogo descendo do céu, tornado de fogo, catástrofe. Mas isso sensibiliza as pessoas, leva as pessoas a arrepender-se dos seus caminhos maus? Não, porque está profetizado. Assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem.
está profetizado, assim como foi Sodoma e Gomorra, aquelas cidades que desceu fogo do céu e queimou todas elas. Será agora. Nos dias de Noé só salvou 8 almas, nos dias de Sodoma e Gomorra só salvou 3 almas. É um milagre você estar aqui agora nessa noite. Não é à toa que as igrejas estão vazias, e que as pessoas não lêem Bíblia, que as pessoas não param para ouvir a palavra de Deus. Não é à toa. Por elas não lerem a Bíblia, por elas não ouvir a palavra do Senhor, elas não têm discernimento do que é certo e do que é errado. Elas não têm discernimento para saber o que é o falso profeta e o que é o verdadeiro profeta, o que é o Cristo verdadeiro e o anticristo. Eles não sabem de nada. Mas por que faço isso justamente no versículo 13? Porque o versículo 13 diz assim, ó: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram. Aí eu paro de novo, irmãos. Vocês acham que Deus não está sendo provocado? Vocês acham que Deus está sendo provocado, irmão? Quantos aqui poderia levantar a mão e dizer assim: Deus está sendo provocado? Eu levanto assim a minha mão. Está provocando tanto a Deus, e Deus não poder agir, porque Ele está neste momento como um cordeiro. Ele está intercedendo, Ele está chorando por esses rebeldes, por esses homens e mulheres algozes e cruéis. E Ele está sendo provocado. Você já pensou o que é ter poder? É você ter poder para não exercer o poder que você tem? Pensa só. Aquele homem da cruz era o Senhor Jesus Cristo, homem, mas ele era Deus manifestado em carne, o Criador dos céus e da terra. Ele tinha legiões de anjos a seu favor ali, aquela hora. Ele podia simplesmente dar um sinal para um daqueles anjos. No Velho Testamento, um anjo só, o anjo do Senhor no exército, foi o suficiente para acabar com o exército do inimigo. Um anjo só acabou com milhares de soldados. Um anjo veio para ajudar Israel, o exército de Deus. E ali estava Deus, escondido dos sábios, dos entendidos, dos intelectuais, até mesmo do próprio diabo. Deus estava escondido ali, naquele pequeno homem, justamente para quebrar o ferrão, aleluia, de Satanás. Satanás usando os seus filhos algozes e cruéis, semente da serpente, pegou Jesus pelo calcanhar e levou ele para a cruz, e ele foi como um cordeiro mudo, levado
ali como um cordeiro mudo. E eles puxando a barba dele, pancada na cabeça dele, coroa de espinhos sangrando. E ele se submeteu ali, ficou quietinho. Sabe por quê? Porque ele pensava em mim e em você. Ele pensava em nós, ele pensava nesse mundão de gente que estaria por cerca de 2000 anos espalhado pelo mundo afora. Ele pensava naqueles lá desde Adão, até chegar o seu presente momento. Ele chegou a fazer aquela oração: Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Foi assim que ele orou, foi? E eles estavam ali o quê? Provocando a ira de Deus. Quando o Filho de Deus morreu, o véu de alto a baixo rasgou-se. Às 3 horas da tarde houve trevas. As rochas fenderam, a terra tremeu. Houve um grande eclipse. A história diz que o jovem Lucas, do outro lado da terra, viu aquele eclipse. Aquilo atingiu lá. E quando ele foi comissionado para ser o médico daquele centurião que executou a morte de Jesus, é que ele soube do que aconteceu naquele episódio do eclipse, a morte do Salvador. 2000 anos ele tem exercido graça para com o mundo, o arco-íris de sangue, sangue do Salvador, sangue do intercessor. Mas escute, vamos à leitura outra vez. Porque é o 16, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar, por causa de quê? Por que eles não entraram? Por causa das incredulidades. Eles não entraram. Agora, escute aqui. Nós tivemos Moisés, depois nós tivemos Jesus. Jesus, ele foi fiel à sua casa. Ele foi fiel à sua casa, cuja casa somos nós. Mas você viu que assim como eu fui com Moisés, Josué capítulo 3 que nós lemos, assim eu serei contigo, se tratando de Josué. O nosso Moisés, Jesus, ele morreu, ressuscitou e foi embora. Mas ele nos deu um Josué. Amém? Quem é o Josué nosso agora? Em Atos capítulo 2, o Josué manifestou. O Espírito Santo é o nosso Josué hoje. E tem por cerca de 2000 anos a presença do Josué, gente.
eu estou aqui com essa mensagem, esse grande guerreiro Josué. Eu não estaria pregando da forma que estou pregando se eu não estivesse ouvido um pregador pregar. Porque nós só sabemos falar, porque nós sabemos ouvir. E a própria Bíblia diz que nós devemos aprender uns com os outros, né? Ou aprendemos coisas boas uns com os outros, ou aprendemos coisas ruins uns com os outros. Essa aqui é a realidade. Mas Deus tem colocado diante de nós o livre arbítrio de escolha. Inclusive no livro de Deuteronômio está escrito: escolhei hoje a quem servais. Escolhei hoje a quem servais. Então, aqui nessa mensagem, este grande guerreiro, Josué, o profeta irmão Brana, ele pregando essa mensagem, ele disse assim: Josué, é o início. Ontem à noite falamos sobre Davi, o grande guerreiro, sua posição em Cristo e o que ele fez sobre isso. E hoje à noite, Josué. E amanhã à noite, permitindo o Senhor, teremos outro grande herói, ou algum outro, para falar sobre sua vida. E agora que não há muito aqui, a maioria deles aceitou sua cura e assim por diante. Eu dedico grande parte do tempo para trazer a palavra, para encorajar e posicionar as pessoas. Irmãos, escute aqui, eu aprendi como mensageiro que cantar é bom demais. Inclusive, quando nós chegarmos do outro lado, nós só vamos cantar. Aleluia! Vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar. Lá não vai ser preciso de pregação, lá não vai ser preciso de exortação, lá não vai ser preciso de revelação, não vai ser preciso nós ler a Bíblia mais. Mas enquanto nós estivermos aqui, o mais importante é a pregação, é a palavra. E nós temos que nos educar para ouvi-la, porque é ouvindo ela que nós alcançamos fé para remover as montanhas. A noiva de Jesus Cristo, ela se posiciona, se encoraja, é com a palavra. Gosta da palavra. Podemos cantar 1 hora, se cantarmos 1 hora, nós temos que pregar 2. Precisa de ser. Aleluia. Agora eu pergunto assim: você gosta da palavra? Quem aqui gosta de ouvir a mensagem? Dá glória a Deus. Vibrar com a mensagem é a mensagem do seu noivo, gente. É a mensagem do noivo da igreja. O profeta diz assim, ó: sinto-me guiado pelo Espírito Santo para fazer isso. Vem, para deixar as pessoas, essas que estão aqui, eu diria assim: quantos cristãos estão aqui nesta noite? E levanta suas mãos. Cristãos, levante suas mãos. Cristão, não importa a igreja que você pertença, cerca de 99%, talvez 99,9% vem, são cristãos. Talvez haja 8 ou 10 pessoas aqui nesta noite, talvez, que não sejam cristãs, vem? Bem, agora isso, o que se deve fazer com essas cristãs, vem? Pessoas, muito bem, deve-se posicionalmente deixá-los saber o que são, vem? Quem são e como lidar com o maligno. E assim, há milhares de pessoas em Chicago nesta noite que não são cristãos. Portanto, vocês serão os guerreiros, vocês são os pregadores. Vocês é que terão que dar sonido certo. Vocês são aquelas pessoas que vão guiar as pessoas. E se forem cegos, vão levar os cegos para onde? Para o buraco. Alguém
como eu estava lhes dizendo, não terminei, sobre uma notinha que alguém me escreveu, uma crítica. Não nesta reunião, foi em outra reunião, disse: Reverendo Brana, eu tinha muita confiança em você como um homem de Deus, até que te ouvi dizer sobre sua inspiração que você era um profeta. Bem, continuou, você não havia dito isso até naquele momento. Bem, não era eu dizendo, então, era ele. Então, discuta com ele sobre isso. Ele é o responsável. E afinal de contas, meus caros amigos, você sabe o que é um profeta? Um profeta no Novo Testamento, você sabe o que é? É um pregador. Profeta é um pregador. Exatamente. Um profeta é um pregador. A palavra profeta significa predizer ou anunciar. É tanto pregar como predizer. E agora, se você não pode crer, não no dicionário para isso, aqui está o que a Bíblia diz sobre isso. Você não quer crer no dicionário? Então crê na Bíblia. Não quer crer na Bíblia? E crê no dicionário. Porque a Bíblia diz: o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da... O que você acha? O espírito da profecia. O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Eu quero que você capte comigo aqui, nós já estamos caminhando para o encerramento da pregação, mas escuta aqui, eu disse para os irmãos que Israel tem duas testemunhas, não foi o que eu disse? Por causa do argumento que eles têm, o qual fez com que eles não aceitassem Jesus, não aceitassem os apóstolos, e não tenha o Novo Testamento como um livro autenticado, digno para eles. Então Elias e Moisés vai ser as duas testemunhas de Jesus lá. Mas para todas as nações, eu estou repetindo, Deus tem 7 lâmpadas. Você captou isso? Mas durante esses 7 períodos da igreja do Senhor aqui na terra, no momento em que o evangelho saiu lá de Jerusalém e percorreu o mundo, através desses 2000 anos, o Espírito Santo, o Espírito da profecia, tem usado homens, tem pregado o evangelho, tem feito com que a chama do evangelho permanecesse hasteado, a bandeira do evangelho hasteado. É o espírito de profecia que faz o profeta, e ele não tem deixado por menos. Você está captando isso? O espírito de profecia é o testemunho de Jesus Cristo, e ele está aqui. E ele está aqui, ele está aqui, só que ele vai embora, gente. Está chegando a hora dele ir embora. Você também está com vontade de ir embora, não está? Quem aqui está com vontade de ir embora? Dá um glória a Deus. Ah, Jesus, venha logo, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse Espírito Santo de Deus, que faz verdadeiros profetas, faz verdadeiros evangelistas, faz verdadeiros pastores, porque o mundo está tão escandalizado com falsos profetas, com falsos pastores, com falsas pregações. As pregações hoje geram em torno de dinheiro. As pessoas parecem que não vale mais nada, o que vale é o dinheiro delas, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o que vale a tua alma é a tua conversão. Aí o que faz o mundo julga tudo como todos.
Mas no meio de todas essas vozes, e no meio de todos esses espíritos, no meio de todas essas coisas, existe uma voz, existe um espírito. De Josué, no versículo 7, está escrito assim. Você está com a Bíblia aí? Parece ser um pouco cansativo estudar a palavra, falar, mas vamos passar por cima disso, tá? Amém? Olha o versículo 7. E o Senhor disse a Josué. Josué representa o quê? O Espírito Santo. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como eu fui com Moisés, assim como eu fui com Jesus, eu serei contigo. O nosso Josué só pode ser conhecido se nós tão somente abrirmos o nosso coração para Ele, porque Ele é o Espírito Santo e Ele quer morar em cada um de nós, fazendo com que a nossa atitude, a nossa ação, a nossa fala, as nossas obras o revele, aleluia, o mostre. Eu serei contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué, assim como eu fui com Jesus, eu serei contigo, aleluia. Igreja primitiva, igreja do Novo Testamento, noiva querida que nasceu em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo. E agora no capítulo 6, vira as páginas aí para o capítulo 6 de Josué. No capítulo 5, melhor dizendo, né? No capítulo 5, livro de Josué, nós estávamos no livro de Josué, capítulo 3, lemos o Hebreus 3, mas agora volta para o Josué de novo, no capítulo 5 de Josué. Bem no versículo 12. Como é que está escrito aí? Vamos toda a igreja ler junto, vamos? E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, leia, porém no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã, e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele, e disse-lhe:
és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, aleluia. Oh Jesus, homens algozes e cruéis, homens com seus conhecimentos torcido, fermentado, pisa com sapatos de cravos, sem nenhum temor, enquanto que os anjos, sabendo que é um lugar santo, tira os sapatos para pisar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Amém, igreja? Porque sapato fala de apoio, né? Aonde estamos apoiando a nossa fé, estabelecendo a nossa fé, em que nós estamos nos posicionando, estabelecendo, aonde estamos encorajados. Nós vamos agora para a mesa, nós vamos participar do pão e do vinho. Glória a Jesus. Vocês têm o hino? Tem? Faça o favor. Quantos foram ajudados nesta noite? Dão glória a Deus. Deus te abençoe. Vire para teu irmão aí e fala: Deus te abençoe. Ele te encoraja, Ele abre os teus olhos, abra teu entendimento, te dê fé. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmão, não tem nada melhor no mundo do que você, em um momento tão escuro, você poder carregar uma lâmpada, ou uma vela, ou até mesmo uma lanterna. Nós estamos vivendo em um mundo tão escuro, irmãos, tão escuro, tão inseguro, tão incerto, que Deus possa clarear para nós o nosso caminho, clarear o seu caminho, né? Cantem, meus amados, enquanto a gente vai para a mesa. Glórias ao Senhor.